Muito bem. Viram o filme? Gostaram? Aprenderam bem? Então, acho que agora já dá para a gente continuar, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Tá tudo bem? Podemos continuar? Tá tudo? Sim? Ótimo. Então podemos continuar. Beleza. Continuando aí, a classificação RMR de Wieniawski, nós já vimos o parâmetro JA1, né, que é a resistência à compressão. Vocês viram o filme do Paul Johan. Agora a gente vai ver os parâmetros JA2 e JA3. JA2 é a qualidade do testemunho, RQD, Rock Quality Designation. E a JA3 é a medida do espaçamento das descontinuidades. Então, nós fomos lá no maciço, né? E a gente mediu esse RQD. O que é o RQD? Como que a gente faz essa medida? O RQD, ele é uma medida relativa a somatório, né? Do número de peças maior ou igual a 10 centímetros de um testemunho de sondagem, né, dividindo pelo comprimento do testemunho. Então, vamos supor que eu tenha vários fragmentos em um testemunho aqui de 1 metro. Então, eu vou ver o comprimento desses fragmentos do maciço rochoso. Se esses fragmentos forem menores do que 10 centímetros, eu desprezo. Eu não conto. Então, vamos supor que eu tenho um fragmento de 4 centímetros de comprimento, né? Então, eu vou desprezar esse fragmento de 4 centímetros. Então, vamos supor que ao longo do testemunho que eu estou analisando, eu tenho 3 fragmentos de 8, um fragmento de 7, outro fragmento de 5 centímetros. E eu vou somando o comprimento desses fragmentos. Esses menores do que 10, eu vou desprezar. Aí eu tenho um fragmento de 10 centímetros, né? Eu tenho um fragmento de 20 centímetros, então eu tive de 8, né? Tive o de 5, tive o de 7, aí eu vou ter um fragmento de 10 centímetros, outro fragmento de 20 centímetros, outro fragmento de 30 centímetros e outro fragmento de 20 centímetros. E aí eu cheguei no limite, né, do meu testemunho, eu contei todos os fragmentos e eu vou desprezar, então, o fragmento de 8, vou desprezar o fragmento de 5 e vou desprezar o fragmento de 7, o que vai me dar 80 centímetros de fragmento, né? Vou dividir esses 80 centímetros pelo comprimento total da minha manobra, né? Do meu testemunho. No caso, tenho um testemunho aqui de 1 metro, então eu vou dividir esses 80 por 1, né? Vai dar 0,8 vezes 100, porque é dado em porcentagem, então eu tenho um RQD de 80% se eu tiver um, né, comprimento aqui de 100 centímetros ou 1 metro de sondagem. Então, a gente usa essa fórmula, que é o número de peças maior ou igual que 10 centímetros, né, dividido por N, que é o número do comprimento da manobra. Isso para eu medir o RQD de testemunhos de sondagem, tá certo? Quando eu não tenho um testemunho de sondagem, eu estou fazendo uma medida de afloramento rochoso, eu não tenho testemunho, eu posso ir por essa fórmula ou eu posso ir por essa fórmula aqui. Eu sou muito mais essa daqui, tá? Ela é muito mais fácil de ser analisada no campo, mas tem essa daqui, que é o RQD vai corresponder a 115 menos 3,3, isso é fixo, é constante, o número total de juntas por metro quadrado. Por isso que é complicado ficar calculando isso. E aí esse aqui é muito mais fácil, né? Que o RQD vai ser igual a 100
neperiano de 0,1F vezes 0,1F mais 1, onde F é o número médio de descontinuidades por metro e 0,1 valor limite, por definição do RQD. Então, já é fixo ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no afloramento, esticar a trena, né? E medir em 1 metro de trena quantas descontinuidades eu vou ter por metro. É muito fácil. Eu não vou fazer a conta no campo, eu vou simplesmente chegar lá, esticar a trena e contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 descontinuidades independentes da família, né, por metro medido. Então, é uma média das descontinuidades por metro. E eu jogo esse valor que eu tive médio nesse F aqui, depois em casa, no escritório, e faço esse F'inho aqui e faço essa conta e chego no RQD. Gente, o RQD, ele foi desenvolvido por Deary et al. Em 1967 como uma forma de ver o grau de fraturamento do maciço rochoso. Vocês estão vendo que ele está medindo, né, número de peças maiores ou menores que 10 centímetros, ou quantas descontinuidades nós temos em 1 metro de extensão no maciço rochoso. Então, ele diz muito para a gente sobre o grau de fraturamento. Só que ele é muito bom, e durante muito tempo ele foi utilizado, mas ele não é um parâmetro que pode ser usado sozinho, né? Não estando em conjunto com outras medidas, porque existe algumas complicações com relação, algumas subjetividades com relação ao RQD. E agora, Tatu, eu vou mostrar para você qual é essa subjetividade. Eu tenho duas situações aqui. Eu tenho 2 testemunhos. Esses testemunhos, eles têm 100 centímetros, então eles têm o mesmo comprimento. Só que esse testemunho aqui tem fragmentos, ou seja, ele está muito fraturado. E esse testemunho aqui, ele não está fraturado, ele está inteiro. Aqui eu tenho 10 fragmentos. E coincidentemente, meus 10 fragmentos, eles possuem o quê? 10 centímetros. Então, quando eu for fazer a soma, né, no testemunho, quando eu for fazer a soma, eu vou ter o quê? 100 centímetros, porque eu vou somar 10 mais 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 10, até que eu chego, né, em 10 vezes 10. E aí eu vou ter 100 e eu vou ter uma recuperação, eu vou ter 100%, né, e o meu RQD vai ser 100. Este aqui que eu não tenho fragmento nenhum, né, eu não tenho nenhuma ruptura, tem o mesmo valor de RQD do que esse aqui. No entanto, esse aqui tem 10 fraturas. Entendido? Então, às vezes, existe uma subjetividade nessa interpretação e a gente tem que tomar um certo cuidado com o RQD, não podemos considerar o RQD somente, tá? Mas vamos considerar em conjunto com outras descontinuidades, outras descrições. O JA4, né? O JA4, ele é a condição das descontinuidades. E a gente tem que ver uma tabelinha que a gente vai ver daqui a pouco, para ver como que a gente chegou, né, nessas condições. Ora, que condições são essas, né, Tatuzinho? As condições estão aqui descritas. A primeira condição, e a melhor de todas, é a superfície é muito rugosa, então ela está medindo a rugosidade. As descontinuidades, elas são fechadas, ou seja, não tem nenhuma abertura. As paredes são duras e não são alteradas. Então essa rocha aqui, ela está praticamente sã, né? Tem superfície muito rugosa, ou seja, eu tenho muito atrito, não tem abertura das descontinuidades e não tem alteração. Nota 30, né? Valor relativo 30. A parede pouco porosa, pouco rugosa, abertura menor que 1 milímetro, paredes ligeiramente alteradas. Então, vai diminuir a nota para 25. Aqui a situação já está pior, porque eu já tenho uma abertura menor do que 1 milímetro na minha parede, que já está muito alterada. Então, vai cair minha nota para 20. As superfícies são estriadas ou tem preenchimento, né, menor do que 5 milímetros de espessura ou abertura de 1 a 5 milímetros. E as juntas são persistentes. O que significa uma junta persistente? Ela é prolongada. Isso aumenta o grau de fraturamento do maciço, tá?
E o preenchimento mole de espessura maior que 5 milímetros ou abertura maior do que 5 milímetros. São juntas persistentes. E aí vai dar 0, porque é uma condição muito ruim do maciço. Então, essa descrição foi do J4. E eu me esqueci que eu ainda não tinha falado do J3 para vocês, né? Eu pulei do RQD até o J4, então vamos no J3. O J3, ele é o espaçamento das descontinuidades, aquele espaçamento que a gente mediu. Então, se esse espaçamento é maior que 2 metros, quer dizer que o maciço também é pouco fraturado, então ele ganhou a nota 20, é muito bom. Se ele vai de 0,6 metros a 2 metros, ele ganha nota 15 e assim por diante. Se ele é menor do que 60 milímetros de espaçamento, né? Por exemplo, uma foliação, ela dá esse espaçamento muito pequeno, então ele ganha nota 5, ok, gente? Então, essa foi o J. O J4, nós vimos que é a condição geral, que vai levar em consideração a persistência, a abertura, o preenchimento, né? E a rugosidade das famílias de descontinuidades. Ora, por que aqui eu não estou falando de rugosidade? Porque a abertura é maior do que 5 milímetros e eu tenho um preenchimento que pode ser também maior do que 5 milímetros. E o que o preenchimento e a abertura fazem? Né? O que os dois fazem? Eles anulam o efeito da rugosidade. Eles diminuem o atrito, né? Então eles anulam. Então para que eu vou falar de rugosidade aqui? Ela pode ser super rugosa, mas se ela tem uma abertura maior, né, ou um preenchimento argiloso, eles anulam o efeito da rugosidade. Estão entendendo a teoria toda atrás disso? Né? O que é? É quando a gente separa, é uma tabela que separa todos esses parâmetros, mas essa tabela ela é só auxiliar, ela não entra no conjunto de tabela, né, que a gente tem que descrever do RMR, é só auxiliar para ver como que essa JA4 foi feita. Então aqui é o guia, né, um guia para as descontinuidades, onde tem persistência, com relação à persistência, qual que é a nota, né? Então quanto maior a persistência, maior a nota. Abertura, quando, né, o tamanho da abertura ganha nota 0, quanto menor a abertura nenhum, ganha nota maior. E assim, né, ele foi somando rugosidade, né, as várias notas, foi somando e chegou naquela nota, né, que é essa nota aqui, 25, 20, foi como o BNAVSC atribuiu notas separadamente a cada parâmetro e juntou tudo nessa nota A4 aqui, que é a condição geral das descontinuidades. Então, só mostrando, essa tabelinha é aí, mas ela é independente, né? É só para a gente ver como é que foi feita. A outra nota é o JA5. O JA5 tem a ver com água subterrânea. Então, eu já fui lá no maciço, já olhei se tem sinal de percolação de água, se tem gotejamento, se tem um fluxo abundante nas descontinuidades, e aí eu vou colocar essa descrição aqui, ó. Completamente seco, existe umidade, água intersticial, ele está molhado, eu vi gotejamento, eu tenho um fluxo abundante. O que significa isso? A própria tabela aqui, ela já remete a sua descrição a um valor, a uma quantificação, em termos de pressão de água dentro da junta, né? E em tensão, né, em litro, em questão de vazão, litro por minuto, dentro da junta também, se eu, né, conseguir medir a vazão. Se não, se eu tenho fluxo abundante, eles já consideram essa vazão aqui, ou uma vazão pequena com relação ao peso, né, com relação à água subterrânea. Aqui não tá falando, mas está em megapascal, tá certo, gente? E aí, basta essa descrição, onde eu vou ter a correspondência em termos de peso. Vou somando tudo, né? Vou somando tudo, então eu já tive o peso de J1, já tive o peso de J2, já tive o peso de J3, já tive o peso de J4 e já tive o peso de JA5. Mais tarde um pouquinho eu explico o JB e depois a gente vai ter uma aula
só sobre esse JB aqui. Vamos ver algumas considerações sobre os parâmetros das descontinuidades, né? Então, aqui, vocês estão vendo que eu tenho maciço rochoso com abertura, uma super abertura aqui, tem blocos com abertura. Então, uma condição geral desse maciço aqui é muito ruim. Embora a minha rocha intacta, ela tenha uma grande resistência pontual. Se eu bater o martelo aqui, vai custar quebrar, mas o maciço, de um modo geral, ele está numa condição ruim em função da persistência da descontinuidade, do pequeno espaçamento e também dessa abertura enorme que as descontinuidades contêm. Aqui também, ó, olha a abertura, né? Eu tenho até um espaçamento grande aqui é mais que 1 metro de espaçamento, né? Mas eu tenho muita abertura, né? A persistência também não é muito prolongada, porque tem várias, né? Essa aqui tem persistência prolongada, essa aqui não tá dando para ver, né? Essa aqui vem aqui. Então, o maciço, de uma certa forma, ele tem uma rocha intacta resistente, aqui é sinal de percolação de água, mas ele tem muita abertura, o que vai deixar esse maciço, se eu for fazer, por exemplo, uma rodovia, que vai ter que fazer um corte nesse talude aqui, esses blocos certamente vão cair rodovia abaixo. Estão entendendo? E é isso que a classificação está querendo mostrar. Aqui os preenchimentos, né? Várias formas de preenchimento. Eu posso ter preenchimento argiloso dentro das fraturas, né? Preenchimento. Eu posso ter veio de quartzo, eu posso ter um material extremamente fraturado em um determinado ponto, numa zona de falha, e esse material está todo preenchido, né? Então é muito importante a gente analisar o preenchimento, porque o preenchimento também pode diminuir muito a resistência do maciço rochoso. Aqui eu tenho uma relação do preenchimento, né, e a abertura com a rugosidade, aquilo que eu falei para vocês. Então aqui, ó, o preenchimento, ele está anulando, de certa forma, a rugosidade. Quando esse bloco se desloca com relação a esse, aí ele vai encostar aqui. Significa que só esse ponto, a rugosidade, ela vai fazer alguma diferença. Então, vamos simular isso aqui. Vocês estão vendo esse bloco, né? Um bloco sobre o outro. E aqui eu tenho um preenchimento e uma certa rugosidade, mas não há nada, não tem toque de uma parede com a outra por conta do preenchimento. Aí houve um deslocamento desse bloco com relação a esse. Quando esse bloco se deslocou, esse ponto aqui encostou nesse ponto aqui. E aí houve um toque, né? Houve um atrito aqui e eu posso cessar o meu deslocamento única e exclusivamente por causa de um ponto de contato. Estão entendendo? Agora, se o preenchimento for muito espesso, esse ponto de contato não vai acontecer, né? Então, a gente tem aqui uma relação da amplitude da rugosidade, né? Uma amplitude da rugosidade média e aqui a largura do preenchimento, uma média, né, de vários preenchimentos. E aqui eu tenho um fator, né, que é a relação da largura do preenchimento é 0,25 a amplitude da rugosidade. Tá dando para entender a influência do preenchimento com relação, né, à rugosidade? Ela pode cancelar ou ela pode reduzir o efeito da rugosidade. Como, por exemplo, aqui há uma deformação até que há um toque de um ponto da parede no outro depois que houve o deslocamento. Muito bem, gente. Aqui eu tenho toda a tabela, todo o sistema de classificação do BNAVSC, né? Aqui é o J1, né? Com as notas, que é a resistência, o J2, que é o RQD, com as notas, né? O espaçamento, que é o J3, com as notas, a condição geral das descontinuidades com as notas e a água subterrânea, né? As notas, o campo aqui do filme cortou, mas aqui é 15, aqui é 10, aqui é 7, aqui é 4 e aqui é 0, com fluxo abundante. Então, se vocês têm uma avaliação das descontinuidades e vocês chegam para mim
e me falam assim, vamos fazer a soma. Eu tenho minha primeira nota JA1, ela deu 7. Então, eu vou somar 7 mais. A minha segunda nota do J1, meu RQD deu baixo também, deu 8, deu entre 25 e 50. Então, 7 mais 8, 15, né? O espaçamento também, ele é muito espaçado, ele é pouco espaçado, né? Então, deu aqui, ó, deu 10. Então, mais 10. A condição geral, ela até que não tem um pouco de rugosidade, a abertura não tem tanta abertura assim. Então, eu vou colocar 20. Então, eu vou somar 20. Tá certo? E com relação à água, ele estava umedecido, mas não estava gotejando nem nada. Tinha só sinal de percolação, estava um pouco umedecido. Então, eu vou dar mais 10. A soma total foi 55. Então, J1 mais J2 mais J3 mais J4 mais JA5, eu não estou considerando o JB, foi 55. O que é o JB? O JB é esse ajuste para a orientação das descontinuidades em relação ao eixo da escavação. E aí eu vou ver qual é a minha obra. É túnel, fundação ou talude? Vamos imaginar que a gente está num talude e eu tive 55 na minha nota parcial até J5. Só que eu tenho descontinuidades que elas mergulham no mesmo sentido do corte desse talude. Só que elas são rugosas, e eu vou falar que a situação com relação à orientação das descontinuidades, que até então não tinha entrado orientação, né, foi regular. Então, elas mergulham no mesmo sentido do corte, então elas podem escorregar, mas elas são bem rugosas, então eu vou falar que é regular. E aí o ajuste JB é retirar 25 pontos, no caso de talude, dos 55 que eu somei até aqui. Então, 55 menos 25 vai dar 30. Então, a minha nota final vai dar 30. Tendo a nota final, eu coloco aqui, ó, menor do que 20? Não, minha nota deu 30. Então, minha nota deu aqui, ó, 21, entre 21 e 40. 30. Então, o meu maciço, ele tem uma classe. Essa classe quer dizer classe 4, ele é ruim. Ele podia ser muito ruim, mas não é. Ele é ruim. E o que significa um maciço ruim? Aqui tem o significado da classe. O maciço classe 4, né, significa que ele tem uma coesão, uma resistência de 100 a 200 kPa e um ângulo de atrito entre os blocos em torno de 15 a 25 graus. Estão entendendo isso? Depois a gente vai discutir isso melhor, é melhor que vocês façam tem que dar uma digerida aí na matéria, né, que essa matéria realmente é muito detalhada, né, muito cheia de detalhes, e eu vou dizer uma coisa, se você não sabe a sua obra, se você ainda não sabe, você vai fazer um corte e você não tem essas informações, você vai parar aqui, no seu RMR. Depois, quando você souber da sua obra, né, e saber onde que vai passar, né, o corte do talude, ou onde que vai ser o túnel, onde que vai ser a fundação, aí você acrescenta esse ajuste de JB. Por isso que JB não é JA6, porque ele pode ser feito depois, tá certo? Enquanto isso, eu fico com 55, que é o somatório de todas essas notas. Quando eu souber sobre o meu ajuste, que é uma coisa que a gente vai falar depois, eu acrescento o JB para reduzir a nota do meu maciço e ser mais conservador com o meu projeto. Se o meu maciço, eu desconsidero aqui o JB e eu considero 55, o meu maciço, ele sobe para cá, ó. Ele deixa de ser ruim e ele vai ser regular. Regular significa que ele tem um ângulo de atrito de 25 a 35 graus e uma coesão entre 200 a 30 kPa. Com esses parâmetros, eu posso trabalhar, né, em sistemas de cálculo de fator de segurança que a gente vai ver futuramente na nossa disciplina Geologia de Engenharia, na parte mecânica das rochas. Muito bem.
Então eu deixo vocês aí com 2 filminhos, um de 5 minutos e 33, já dando aí a hora da nossa aula, né, acabar. 5 minutos para vocês assistirem de novo, né, o geotécnico Paul Johann, falar sobre o RQD, muito legal numa obra de túnel. Muito bom esse filme. De novo, estamos aqui, né, com a nossa tradução. O link é esse daqui, tá bem, gente? E também tem um outro filminho, não acabou não, né? O outro filminho tem quase 10 minutos de duração, que também é o Paul Johann, que é meu convidado para essa aula, professor convidado dessa aula de hoje, para falar sobre vantagens e desvantagens do RMR. Tá? O gatinho já está prontinho na cadeirinha do cinema para assistir a aula do Paul. E aí eu deixo vocês, né, com os filminhos. Quero que todo mundo tome um cafezinho bem gostoso. A gente está servindo um café para toda a turma, né? Estão vendo aí a quantidade de xicrinhas. E vamos nessa! Até amanhã, pessoal, com mais Mecânica das Rochas. Um abraço para todo mundo. Quinta-feira, para quem conseguir, 7h30. Para quem não conseguir, pode ver depois. Não é isso? Abraço para vocês.